Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos nessa noite. Nós estamos dando sequência ao estudo da Confissão de Fé, do capítulo de número 21, do culto religioso e do domingo. E nosso objetivo é encerrarmos o estudo nessa noite. E nós oramos e esperamos para que os irmãos tenham tido a oportunidade de avaliar o seu conhecimento e o seu envolvimento com o culto solene e, de um modo especial, também com o Dia do Senhor. Nós esperamos que você tenha ampliado o seu conhecimento e também a sua vivência com respeito a este dia e ao culto em si. Lembrando que nós não temos apenas um dia que nós dedicamos ao Senhor. Todos os dias e tudo que nós fazemos, a nossa vida, em toda a sua inteireza e integridade, devem ser consagradas ao Senhor, devem manifestar, sim, louvor e adoração a Ele. Então, hoje, assim, se o Senhor nos permitir, encerraremos este estudo do culto religioso e do domingo. Nós vamos ler a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, do versículo de número 8 até o versículo de número 11, e depois nós vamos orar e dar sequência ao estudo, tá bom? Então, você que nos acompanha pela transmissão, Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o versículo de número 11. Nós estamos orando e muito desejosos para que em breve nós tenhamos o estudo bíblico presencial, para que você possa interagir, participar, além do privilégio de congregarmos com os irmãos. Quem sabe, na próxima quarta-feira nós conseguiremos isso. Mas enquanto esse dia não chega, Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Nós vamos orar e eu convido você a fechar os olhos e juntos nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos ao santo e excelso nome do Senhor, reconhecendo, ó Deus, por Tua graça e misericórdia, que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, que o Senhor, ó Pai, és o único Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único todo-poderoso, o único Deus que se revela a nós na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós Te louvamos por todos os Teus grandiosos e gloriosos feitos, Te louvamos porque, ó Deus, as Tuas obras são verdade e justiça, fiéis são todos os Teus caminhos. Nós Te louvamos pela Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, a Tua palavra, ó Deus, que nos instrui, que nos confronta, nos exorta, mas nos consola, pacifica o nosso coração. A Tua palavra que inunda a nossa alma, invade o nosso coração, levando-nos, ó Deus, a contemplar o Senhor através daquilo que o Senhor permite pela Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de sermos os guardiões da Tua palavra, sermos aqueles, ó Deus, que receberam do Senhor não somente a Tua palavra, mas a capacitação do Espírito Santo para transmiti-la ao mundo todo. E nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui debruçados sobre a Escritura para estudar, ó Deus, sobre este glorioso dia, o dia que o Senhor reservou para a santificação do Teu nome, um mandamento, portanto, é bênção para a nossa vida, é bênção para o povo do Senhor, pois o Senhor nos concede o descanso do árduo trabalho semanal e nos concede também a bênção de termos o nosso pensamento e o nosso coração especialmente voltados para o Senhor, onde não temos que, ó Deus, nos envolver com trabalho, com coisas que às vezes cansam muito e desgastam, por mais que devemos observar tudo sendo feito para a glória do Senhor, mas um dia que podemos conviver com os nossos irmãos e podemos louvar e orar juntos e adorar ao Senhor. Que o Teu povo, a Tua igreja,
e especialmente a que congrega neste bairro, que nós possamos ser zelosos e amorosos com o santo dia do Senhor e, acima de tudo, com o Senhor que estabeleceu esse dia. Assim, ó Deus, nós rogamos mais uma vez a iluminação, a capacitação e o poder do Teu Espírito Santo, para que, em ouvindo a Tua palavra, ó Deus, como filhos obedientes, possamos, ó Deus, obedecê-la praticando. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Pois bem, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Já falamos bastante sobre o culto religioso e certamente em outras oportunidades falaremos de novo a respeito do culto religioso. Continuo orientando a você que não acompanhou os estudos, que acompanhe, faça uso da Confissão de Fé de Westminster, para que você possa oferecer um culto ao Senhor como Ele exige. Será bênção para você. Através do culto nós externamos a fé que temos no Senhor e o amor que temos para com o Senhor. Estamos finalizando, então, a respeito do dia do Senhor e como guardar corretamente este dia. Já vimos a transição do sábado para o domingo e nós hoje vamos ver algumas coisas que são próprias do dia do Senhor, o que nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer para guardar corretamente o dia do Senhor. Esta é uma das maiores dificuldades que nós temos observado nos nossos dias. Os membros das igrejas, eles têm muita dificuldade em observar. Muitos são relapsos, muitos acabam sendo omissos em não procurar estudar os símbolos de fé, apesar de os ter confessado como regra de fé e prática, e acabam introduzindo na sua agenda, no dia de domingo, atividades que são contrárias a este mandamento, que são proibidas pelo Senhor, e fazem isso como se não tivesse nenhum problema. É o que tanto se diz, né? Não tem nada a ver, quando tem absolutamente tudo a ver. É uma transgressão, é uma desobediência, e isso causa muitos tropeços ao avanço do Evangelho, à própria comunhão dos irmãos. Então, essa é uma das dificuldades. Conhecemos o mandamento, e na medida que nós conhecemos o mandamento, nós temos que obedecê-lo. Nós temos que colocar em prática o mandamento do Senhor. E você que não o conhece com profundidade, corretamente, e que tem transgredido, é tempo de você rever o seu conhecimento, a sua conduta e obedecê-lo corretamente. Há muitas pessoas que até conhecem um pouco o mandamento, mas acabam ignorando o mandamento, aquilo que Deus exige na sua palavra. Nós devemos observar que o mundo ao nosso redor tem criado todos os meios, tem procurado facilitar o máximo para que você transgrida não somente este, mas como todos os demais mandamentos. Tenho dito e reafirmo, pois é um princípio bíblico, o mundo ele trabalha de todas as maneiras para que você desobedeça, para que você seja um transgressor da lei de Deus, um desobediente à palavra de Deus e, o que é pior, pensando que não tem nada a ver. Ah, meus irmãos, não é assim. Então, nós devemos combater todo tipo de desobediência, quer ela seja conscientemente ou não. Então, se esforce, se dedique, estude, procure conhecer, não seja encontrado como um transgressor, como alguém que tem dificultado a expansão do reino, a evangelização e a reunião do povo do Senhor, o culto solene. Então, hoje nós vamos abordar algumas das atividades que são permitidas nesse dia e outras que são proibidas. Então, vamos projetar agora a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, no seu parágrafo de número 8, e diz assim: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de
misericórdia. Então veja que este capítulo 21, parágrafo 8, ele começa falando que este sábado ele é santificado quando os homens devidamente preparam os seus corações. Quando nós começamos antecipadamente voltar os nossos olhos, a nossa mente e coração para a leitura da palavra, pensando já no dia do Senhor, então nós vamos preparando a nossa mente, o nosso coração, para que ao chegarmos no domingo, nós já tenhamos feito o nosso prelúdio espiritual. E preparam também todos os negócios, preparam o trabalho para que eles possam findar, no nosso caso, no sábado, né? Que é para nós aí o 7º dia. Finda-se todas as nossas atividades seculares no sábado e nós já começamos a preparar a mente, o coração para o grande dia, o dia do Senhor. E é lógico, ao prepararmos ou ao nos prepararmos para o grande dia, nós estamos voltando os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso coração e o nosso sentimento para o Senhor do dia, para o Senhor do mandamento, e jamais para o dia apenas, como se ele fosse algo extremamente especial. Pois bem, e também não é apenas você dar um tempo, cessar as atividades, mas é você também se ocupar com as coisas que são importantes nesse dia, com as coisas que expressam a verdadeira fé, expressam o verdadeiro cristianismo, expressam a verdadeira conversão e o verdadeiro relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Então, a síntese deste parágrafo 8 é a santificação do dia do Senhor. Ela exige uma preparação antecipada, é o cumprimento dos deveres semanais e a consagração a Deus. É a oportunidade que nós temos, então, de dedicar o culto e dedicar a caridade, a misericórdia, praticar mesmo o Evangelho com os nossos irmãos e com outros necessitados. Pois bem, antes de entrarmos aí em alguns textos que nós vamos projetar, eu quero lembrar a você, porque nós devemos tomar todo o cuidado para que o nosso foco, a nossa atenção e o nosso sentimento não sejam depositados no dia e não no Senhor do dia, que é Cristo. Então, eu obedeço ao mandamento porque o Senhor o estabeleceu. A importância do mandamento, ela provém do Senhor que o estabeleceu. O mandamento ele só tem sentido e significado se nós olhamos para aquele que estabeleceu o dia, para aquele que é buscado, cultuado. Quando eu guardo o mandamento, eu estou obedecendo o Senhor que estabeleceu o mandamento. Então, o nosso foco é Cristo. Ele é o nosso descanso. Ele é a pessoa que tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, que nos ressuscitou espiritualmente, que nos deu vida e que prometeu que em breve voltará, e aí nós não teremos mais absolutamente nenhum cansaço, nenhum desgaste, quer físico, mental ou espiritual, ocasionado por causa do pecado. Quando nós estivermos pessoalmente com Cristo no novo céu e na nova terra, nós não ficaremos ociosos, nós teremos atividades, mas jamais teremos peso do pecado. Nós teremos um alívio perfeito e completo em Cristo, que é a pessoa para quem o dia do Senhor aponta, o verdadeiro e perfeito descanso. Então, tomemos todo cuidado para não idolatrarmos o dia de descanso, no nosso caso, domingo, como os judeus não convertidos fizeram com o sábado no Antigo Testamento, e algumas religiões, ou pelo menos uma religião, faz com o sábado nos dias atuais. Então, nós não idolatramos o domingo, nós temos uma exigência especial para ele, mas todos os dias da semana nós devemos procurar adorar o Senhor, nós devemos pensar no Senhor, amar o Senhor e servir ao Senhor, as nossas atividades seculares. E no domingo, nós então devotamos e nós separamos para as atividades de cunho espiritual, as obras de caridade, de amor e de misericórdia. Então, tomemos todo cuidado para não cairmos no legalismo judaico do Antigo Testamento, que idolatrou o sábado, colocando muitas leis que eles criaram e assim
prejudicando e fazendo com que as pessoas não entendessem e não conseguissem perceber o Senhor da lei, o Senhor do sábado. Então, nós não podemos nós não podemos fazer do domingo algo legalista, não podemos ser legalistas na guarda do domingo e esquecermos do Senhor do domingo, do verdadeiro descanso que está em Cristo Jesus. Muitos de nós, às vezes, temos uma carga tão pesada de trabalho durante a semana que talvez seria necessário uma semana inteira parado para descansar fisicamente. Não seria suficiente apenas um dia. Mas quando nós caminhamos semanalmente, observando o que o Senhor ordena e colocamos a nossa confiança no descanso de Cristo e no Cristo do domingo, nós somos renovados, nós somos revigorados. Então, tomemos todo esse cuidado aí. Então, eu quero analisar com os irmãos alguns textos aqui para reforçar a guarda do domingo, o que pode e o que não pode nesse dia. Primeiro deles, Êxodo capítulo 20, versículo de número 8, e é o texto inicial que nós lemos aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, pois é possível esquecer desse dia. Talvez você pense assim, mas não tem como esquecer o domingo. Sim, com práticas que são contrárias àquilo que pode no domingo. Então, se o Senhor está iniciando esse mandamento com essa advertência, lembra-te, pois é possível sim, paulatinamente, a guarda desse dia cair no esquecimento. Cair no esquecimento o que eu preciso fazer nesse dia. Cair no esquecimento a pessoa de Cristo. Cair no esquecimento que Ele é o verdadeiro descanso, que Ele é a pessoa a ser buscada, adorada e servida. E ele cai no esquecimento quando eu passo a introduzir nesse dia atividades que são próprias nos outros dias da semana. Quando assim nós estamos fazendo, nós estamos ignorando o Senhor do dia e também o dia que Ele reservou para não esquecermos dEle, porque o mundo tenta sufocar na igreja o conhecimento correto do Senhor e o relacionamento correto com Ele. Então, quando você começa a introduzir práticas, quando você começa a introduzir no dia do Senhor práticas que são proibidas pela Escritura, paulatinamente você vai esquecendo do dia do Senhor e o que é pior, significa que você já está esquecendo do Senhor que instituiu o dia. E significa que você está desprezando a palavra do Senhor, tanto o mandamento quanto tudo aquilo que envolve o mandamento. Então, tome muito cuidado com isso. Pouco a pouco, paulatinamente, que você vai ignorando a palavra e o Senhor da palavra. Portanto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O mandamento prevalece para nós nos nossos dias também. O mandamento de guardar, de lembrar. Bom, seguindo aí, Êxodo, capítulo 16, versículo 22 até o versículo de número 30. Nós temos aqui uma ordem, uma instrução para organizar o dia do Senhor. A vida nossa como um todo, ela precisa de organização. Olhamos para Gênesis capítulo 1 e 2 e nós vamos ver ali toda uma ordem na criação de todas as coisas. Tudo o que nós temos que fazer é preciso de ordem, é preciso de organização. A palavra do Senhor ordena e nós organizamos mediante as ordenanças da palavra de Deus. Então é preciso que você tenha uma organização no seu trabalho, é preciso que você entenda, de segunda a sábado você vai organizar todas as suas atividades seculares, tudo aquilo que você faz que é para você, o seu trabalho, o seu estudo, as suas recreações. E aí você tem, então, o domingo organizado para atividades espirituais. Então, acompanhe a leitura de Êxodo, capítulo 16, 22 a 30. Ao sexto dia, colheram pão em dobro. Isso é quando o Senhor derramava o maná. 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu ele: isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água.
E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Porque anteriormente, quando eles fizeram isso, o Senhor sempre ordenou colher para um dia. Porém, no sábado, a colheita tinha que ser para... na sexta-feira, a colheita tinha que ser para 2 dias, porque no sábado Deus não mandaria o maná. E eles, anteriormente, haviam, no dia que era para colher só as medidas, para um dia, colheram para 2, e cheirou e deu bicho. Bom, seguindo aqui, e guardaram-no pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo, porque Deus não iria derramar. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ou seja, Deus não derramaria maná no dia de sábado. O anterior, o 6º dia, eles deveriam colher o suficiente para aquele dia e para o 7º dia. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, para que fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Nós entendemos aqui e aprendemos que você, na atualidade, nós temos de segunda a sábado para organizar todo o nosso trabalho, organizar todos os estudos, todas as nossas atividades. E no domingo do Senhor, nós temos que nos dedicar às obras que fazem parte do culto e da adoração ao Senhor. Veja que mesmo sendo maná vindo do céu, Deus não derramou no dia de sábado, no 7º dia. O povo até saiu para colher e não encontrou. E o Senhor os reprovou por essa atitude. Irmãos, este mesmo princípio se aplica ao dia do Senhor que nós guardamos hoje, que é o domingo. Nós não podemos, nós os crentes, temos que nos policiar, nos disciplinar, para não sermos cooperadores com a transgressão deste mandamento, para envergonharmos o nome do Senhor, transgredindo a palavra do Senhor. Então, cada crente tem o tempo suficiente para se organizar de segunda a sábado para guardar devidamente o dia do Senhor. Devemos colocar em ordem todas as necessidades para não sobrecarregarmos com tarefas desnecessárias neste santo dia do Senhor. Então, nem mesmo o maná, que era um ato sobrenatural, um milagre, o Senhor o derramou no dia de sábado. Devemos confiar na providência do Senhor, que não nos deixará faltar tempo, habilidade e sabedoria para administrar todo o nosso trabalho nos demais dias da semana, para que os jovens administrem todos os estudos nos demais dias da semana e para que eles e todos nós possamos consagrar o dia do Senhor. Então, domingo não é dia de trabalhar, não é dia de se preparar para vestibular, não é dia de se preparar para absolutamente nada, é dia de servir ao Senhor, de glorificar o Senhor. Muitos faltam à escola dominical, faltam ao culto, estão me preparando para curso, para prova. Meu querido, você está ofendendo ao Senhor, desobedecendo ao Senhor. Se organize, porque tudo que você tem necessidade, você fará durante a semana. O domingo não é para isso. Tome muito cuidado. Isso não é ser legalista, isso é ser fiel ao Senhor nosso Deus. Êxodo 31, versículos 16 e 17. O Senhor mudou o dia de sábado para domingo, mas não anulou a exigência de um dia. Então, nós já falamos que desde o início da igreja primitiva, nós guardamos o primeiro dia da semana. Êxodo 31, versículos 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Então, o mesmo espírito da lei, quanto ao dia de sábado,
deve ser observado no domingo. O povo preparava o seu coração para o dia de sábado. O povo lia a lei no dia de sábado. O povo fazia as suas orações e oferecia sacrifícios no dia de sábado, mas todos com o coração voltados para o Senhor. Hoje nós não oferecemos sacrifícios, hoje nós não cultuamos como o povo de Israel cultuava no Antigo Testamento. O dia é diferente, como era no sábado no Antigo Testamento. Hoje nós temos o domingo em especial, podemos fazer culto em outros dias da semana, mas especialmente o domingo. Nós temos agora o culto mediante a aliança do Novo Testamento, mediante a graça, sem oferecer sacrifícios de animais, mas nós temos o dia, e o mesmo princípio, o mesmo amor com o qual os verdadeiros israelitas amavam o Senhor e guardavam o sábado, nós devemos ter este mesmo princípio, amar o Senhor e guardar o domingo, com o mesmo zelo, a mesma dedicação, o mesmo amor, a mesma entrega para servirmos ao Senhor. Então, o nosso coração como crente, ele está voltado para o Senhor diariamente, de segunda a segunda, em todas as coisas que nós fazemos. Então, nós estamos trabalhando, nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós estamos estudando, nós estudamos para a glória de Deus. Nós estamos num momento de férias, de recreação, de entretenimento, viagem, enfim. Isso deve ser feito para a glória de Deus. Nos mínimos detalhes, a nossa vida é para a glória de Deus. Todos os dias da semana, a nossa vida como um todo, não apenas o domingo. O domingo é o dia reservado para que, juntamente com o povo de Deus, eu faça, sem estar trabalhando, sem estar nas demais atividades, eu faça com que o nome de Deus seja honrado e glorificado em culto solene. Outro texto que eu quero compartilhar é Lucas 23, versículos 54 a 56. Tem a ver com o momento que as mulheres foram até o túmulo para levarem os produtos para embalsamar o Senhor Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram um túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Observe, essas são mulheres piedosas, tementes, mulheres que conhecem a lei, mulheres que guardam o mandamento em obediência ao Senhor. Elas sabiam que o mestre, aquele que ensinou, que fez milagres, que só podia ser Deus. E tanto é que ele foi adorado. Essas mulheres sabiam, por mais que elas não tivessem ainda um conhecimento tão amplo, tão profundo, o qual foi concedido quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e a igreja, mas elas sabiam que era alguém especial, era aquele que havia sido prometido, ele era muito mais do que um homem. As mulheres sabiam muito bem disso. Então, em todo o tempo, elas reconheceram e temeram o Senhor Jesus Cristo, o qual estava ali sepultado. Mas, quando chegou o dia de sábado, elas pararam com todas as preparações dos bálsamos e descansaram, porque elas amavam o Senhor e sabiam que, em amando o Senhor, deveriam obedecer à lei. Então, mesmo sabendo que aquele que estava sepultado ali era o Senhor, elas interromperam todas as atividades naquele momento para guardarem o sábado do Senhor, o qual elas amavam acima de todas as coisas. Portanto, este mesmo sentimento, conhecimento e amor e obediência à lei procede do Senhor. E aquelas mulheres mostraram isso claramente. Pois bem, eu quero agora destacar outro texto que trata da firmeza de Neemias para que o povo guardasse o sábado. É Neemias capítulo 13, do versículo 15 até o versículo de número 22. Neemias 13, de 15 a 22. Então, veja bem, esse texto, ele está no contexto da volta dos judeus do exílio da Babilônia para Jerusalém. Eles foram exilados por desobedecerem ao Senhor, desonrarem o Senhor, desobedecerem a sua lei, por transgredirem o sábado do Senhor e o Senhor do sábado. Foram levados para o exílio, foram punidos, Deus trouxe juízo sobre eles. Agora,
por mãos de Esdras, Neemias, eles estão retornando para Jerusalém. E o que eles fizeram? Mais uma vez, por ganância, por satisfazer os seus pecados pessoais, eles começam a transgredir o quê? A guarda do sábado. E Neemias, entre outros, como fizeram os casamentos mistos, mas nesse texto especificamente está tratando da guarda do sábado. E Neemias foi rigoroso e muito incisivo com eles. Então ouça a leitura, Neemias 13, 15 e 22. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Ou seja, eles estavam fazendo comércio no dia de sábado. E o Senhor havia dito claramente, no sábado, descansar de todo o trabalho e adorar ao Senhor, e cultuar ao Senhor. Eles foram punidos com o cativeiro na Babilônia, agora retornam para Jerusalém e eles continuam cometendo o mesmo pecado, só que a gravidade agora é maior. Essa é a questão para nós nos nossos dias. Quando você transgride o dia do Senhor, a gravidade para você é muito maior do que para aquele que nunca ouviu nada e de que não conhece nada. Então diz assim Neemias: protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes de toda sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Observe que, lembrando lá do maná, que era para o povo comer, a comida para o povo, para ele se satisfazer, aqui também são na maioria cereais para o povo comercializar, comprar e se alimentar, mesmo sendo algo de extrema necessidade para o corpo. Nós temos todos os demais dias da semana para fazer. Não tem nenhuma justificativa, ninguém terá uma justificativa para transgredir o dia do Senhor em algo que você não tenha necessidade, como veremos daqui a pouco. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? E ao profanar o dia de sábado, estavam profanando o Senhor. Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Está se referindo ao cativeiro. E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel? Por que ira maior? Porque eles já sabiam por que haviam sido condenados, e estão fazendo a mesma coisa. E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. Olha, isso aqui não tem nada a ver com, tem que ser às 6 horas. Neemias está sendo precavido para que as pessoas tivessem tempo para findar as suas atividades e se prepararem corretamente para o dia seguinte. E determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Agora, olha só o atrevimento dos ímpios. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Veja o atrevimento dos negociantes, daqueles que comerciavam as mercadorias. Eles ficaram na porta, ou seja, era uma tentação provocando os demais para comprar. E Neemias foi firme, incisivo, foi lá e mandou que eles saíssem dali, e no máximo 2 dias ficaram e saíram dali. Meus irmãos, nós não devemos usar o dia do Senhor para trabalhar. Não tem necessidade. Se você é desorganizado, se organize, para que você possa, então, no dia do Senhor, se consagrar e ajudar a consagração de outros ao culto ao Senhor.
Então, organize todo o seu trabalho e todas as suas atividades e descanse no primeiro dia da semana. Não ofenda o Senhor e não prejudique aqueles que estão sendo zelosos e que estão se esforçando para guardar o dia do Senhor. Então, nesse dia, você não deve ocupar nem a sua mente, nem o seu coração com o trabalho. Tire a sua mente, o seu coração dessas coisas e coloque sua mente e seu coração no Senhor e naquilo que Ele representa para nós. Somente então, e para que você possa guardar esse dia, você precisa ter uma semana organizada. Você precisa ter uma semana de confiança, dependência no Senhor. Ore dia a dia pelo seu trabalho, ore dia a dia pelas suas atividades, pelos seus negócios. Se você tem empregado, ore por eles, ore por bons negócios, ore pela sua prosperidade financeira, pelo seu equilíbrio financeiro, para que você possa dar emprego a outras pessoas. Mas ao chegar no dia do Senhor, ore e adore ao Senhor, ore por evangelização, trabalhe por evangelização, visite as pessoas, os irmãos da igreja, busque a comunhão, busque a proximidade com os irmãos. Durante a semana você não tem como fazer isso, mas no domingo você tem. Perceba então que nós cuidamos de cada um dos nossos dias para a glória do Senhor, trabalhando. Cada dia da semana você está ali buscando o Senhor, orando pelo seu trabalho, pedindo a bênção de Deus para todo o seu trabalho, pela sua prosperidade, para que você seja bem-sucedido, quer seja você patrão ou empregado. Ore por isso, envolva-se com isso, assim você vai estar adorando ao Senhor. Você que estuda, ore pelos seus estudos, ore para que você organize o seu tempo, peça sabedoria a Deus, peça inteligência, peça para que você seja dedicado, que seja o melhor aluno da sua turma. Mas no domingo você vai se dedicar para adoração ao Senhor, para servir ao Senhor. É preciso organizar as coisas de forma que Deus seja glorificado tanto no seu trabalho quanto no dia do Senhor, no culto a Ele. É lógico, irmãos, que nós temos algumas situações que às vezes nos levam a trabalhar no domingo. Temos, por exemplo, uma catástrofe, né? De repente um vendaval, chuva de granizo, casas foram afetadas, árvores caíram, você tem que socorrer alguém, tem que cortar a árvore. Aí é trabalho mesmo, você precisa de fazer, por quê? É uma necessidade que surgiu. E você deve fazer isso com temor e pensando nas pessoas. E nós vamos socorrer crente e não crente, independente do que for necessidade naquele dia. Então, nós temos necessidades que nos levarão a trabalhar aos domingos. Não todos, mas isso é a exceção, não é a regra. É diferente, né? Então, de repente, o carro de alguém quebra na rodovia, na sua rua, aí você não vai ajudar ele a empurrar o carro ou guinchar o carro dele porque é domingo. Não, socorre, ajuda, estende a mão, você vai se esforçar, é trabalho, mas precisa de ser feito. E outros tantos trabalhos também que cabem no domingo, né? Nós temos aí hospitais, nós temos farmácias, são instituições e o tipo de comércio que tem uma necessidade, né? Mas fora isso, a maioria não tem necessidade. Deveria ser de segunda a sábado, e no domingo, para que a pessoa descansasse, para que a pessoa tivesse a oportunidade de vir para a igreja, para cultuar. Então, precisamos rever o quanto nós estamos fomentando o comércio ao domingo, porque não adianta nada a gente pregar a palavra aqui e nós transgredirmos. Nós temos que observar e nos organizar, procurar até o sábado, comprar tudo que a gente precisa, para que no domingo você não fomente o comércio. Tá? Não se esqueça disso, porque quando você for pregar toda a palavra de Deus, como você vai justificar algo dessa natureza? Aí você coloca por terra toda a sua autoridade para pregar qualquer parte da Escritura. Então, todos nós que temos trabalho durante a semana, nós temos que ter todo o cuidado também, como nós trabalhamos. Então, olha, peça ao Senhor para que você não seja ganancioso, para que no seu trabalho, nas suas negociações, você não seja trapaceiro, você não venha extorquir as pessoas, porque não adianta nada também você ser uma pessoa que no seu trabalho, no seu negócio, você esteja trabalhando com desonestidade.
Aí você trabalha de segunda a sábado, no domingo você está aqui bonitinho na igreja, né? Todo tranquilão aqui, vem o culto, entrega seu dízimo. Mas se de segunda a sábado, no seu trabalho, você está extorquindo as pessoas, você está procurando enriquecer-se de forma ilícita, sacrificando as outras pessoas, ou, por exemplo, você tem um comércio e coloca seus funcionários trabalhar no dia de domingo e você não trabalha, vem para a igreja. Meu querido, você está transgredindo, você está dando um péssimo testemunho, você está dificultando, sendo pedra de tropeço na vida das outras pessoas e da própria igreja que você faz parte também. Então, não cabe alguns adjetivos para os crentes, verdadeiros crentes, como injustos, como aqueles que são trambiqueiros, que são fraudulentos. Isso não cabe. Então, o domingo, ele está atrelado a você, ele é uma consequência do que você faz de segunda a sábado. Então, nós santificamos segunda a sábado e o domingo também. Não adianta transgredir os outros dias da semana e tentar guardar o domingo. Ele já está contaminado. Então, precisamos entender que são 7 dias da semana. 6 eu dedico às coisas que o Senhor valida para mim. E 1 eu dedico exclusivamente para o serviço a Ele, o serviço público. Nos 6 dias, eu adoro ao Senhor com as coisas, com o meu trabalho e outras atividades. Em um dia específico, no nosso caso, o primeiro domingo, nós nos dedicamos à adoração, ao culto com o povo de Deus reunido. Então, é preciso que se tenha muita coerência nos 6 dias da semana que nós temos para nós e no dia dedicado ao Senhor. Todo aquele que não cumpre bem a sua tarefa semanal vai ter dificuldade com o domingo, de guardar verdadeiramente o domingo do Senhor. Pense nisso. Bom, deleite no Senhor do dia. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, ou seja, se obedeceres ao meu mandamento, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, mas nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Então, o sábado do Antigo Testamento, que o povo de Israel deveria guardar, e o domingo do Novo Testamento, que nós guardamos, tem que ser um deleite no Senhor que estabeleceu o mandamento, no Senhor que validou o primeiro dia da semana como dia de culto, de adoração e de serviço a Ele. Guardar e ter deleite no Senhor, guardar o dia do Senhor e ter deleite nele, significa que eu também tenho deleite no Senhor, prazer no Senhor, nos demais dias da semana, no meu trabalho e todas as atividades que eu faço. Então, eu amo o Senhor em todo tempo, em todo lugar, eu sirvo o Senhor em todo tempo, em todo lugar, não somente no domingo, no culto a Ele. Dá para perceber, então, essa comunhão existente em todos os dias da semana? Tudo na minha vida é voltado para o Senhor. Eu devo expressar amor, obediência e adoração ao Senhor com toda a minha vida, com todas as atividades, quer sejam as seculares, quer sejam as espirituais. Então, guardar o dia de sábado está ligado à obediência e ao amor ao Senhor, que estabeleceu um dia para cultuá-lo. Amamos a Cristo? Guardaremos o dia que Ele estabeleceu, o primeiro dia da semana, em observação e obediência à palavra dEle. Santificaremos o nome dEle, levaremos o nome dEle a todos os lugares, amaremos os crentes, os quais Ele amou e morreu por Ele. Então, o nosso foco é o Senhor do dia. E quando nós amamos o Senhor do dia, nós obedecemos o Senhor que estabeleceu o dia. E nós guardaremos os princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra para o meu comportamento nesse dia. E por fim, irmãos, guardar o dia do Senhor não é ficar ocioso. Nós temos Mateus capítulo 12, versículo 1 até o versículo 13, quando o Senhor Jesus Cristo questiona veementemente a atitude dos fariseus, que idolatravam o sábado e ignoravam o Senhor do sábado. Então, o texto nos leva ao que devemos fazer nesse dia. Então, veja bem, Mateus 12, de 1 a 13. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer.
Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Então veja bem, o Senhor Jesus nos ensina aqui a tomarmos todo cuidado com o legalismo, em colocar no sábado algo que não pertence a ele. Os judeus faziam isso. No sábado, eles não admitiam nem curar uma pessoa. No entanto, eles socorriam uma ovelha quando caía num buraco. A questão não é deixar a ovelha morrer. É correto socorrer a ovelha, como é correto curar, como é correto você se alimentar no sábado. Os discípulos estavam com fome, o alimento está ali. Seria legalismo eles não tomarem aquelas espigas e se alimentarem porque era sábado, eles morreriam de fome. Ele cita Davi, quando estava com fome, ele procurou alimentar-se do sacrifício que era dedicado aos sacerdotes. Ele se alimentou, porque senão morreria de fome também. Ele cita aqui o trabalho do sacerdote, que é o mesmo dos pastores e dos presbíteros que no domingo estão pregando, estão lecionando. Há uma sobrecarga física sobre nós, emocional, psicológica. É um tipo de esforço também. Mas todos nós, tanto o exemplo dos discípulos, o exemplo de Davi e dos sacerdotes e nós estamos juntos nos esforçando para a preservação da vida, a qual é doada por Cristo. Por isso, Ele é o Senhor do descanso, é o Senhor do tempo, do dia, Ele é o Senhor do descanso, o Senhor da vida. O que o domingo aponta para nós é exatamente para Cristo, o doador e mantenedor da vida. Por isso, nós estamos aguardando esse descanso definitivo nele. Então, meus irmãos, o que é lícito fazer no dia de domingo? Nós, então, já sabemos que nós descansamos de todo o nosso trabalho, mas nós nos dedicamos aos trabalhos dominicais na igreja. Nós, muitos dos professores, a maioria deles, que não está aposentada, está trabalhando e também no domingo está se dedicando, se esmerando ao ensino da palavra. E aí você que é aluno aqui da escola dominical, se durante a semana inteira você nem liga para a revista, nem liga para a Bíblia, não abre, não estuda, não ora, aí no domingo você chega aqui para participar da escola dominical. De que jeito? Percebe? É importante que você prepare o seu domingo com todos os dias da semana. Então, nesse dia, nós estamos nos dedicando ao ensino, nos dedicando ao aprendizado da palavra de Deus, estamos nos dedicando à participação do culto solene, o culto juntamente com os irmãos, um orando pelo outro, fortalecendo um ao outro. É o dia que nós devemos visitar os irmãos, orar com eles e por eles, socorrer aqueles que são necessitados, quer financeiramente ou espiritualmente. Então, pense um pouco aí, nos seus últimos domingos, o que você tem feito que realmente é exigido para esse dia? Nas suas últimas semanas, como que você tem lidado com o seu trabalho? Como você tem se organizado? Como você tem se preparado semanalmente para oferecer ao Senhor aquilo que Ele exige de nós? Então, nós, nesse dia, meus irmãos, nesse dia do Senhor, nesse domingo do Senhor, nós não devemos praticar nenhum esporte.
quer seja uma competição oficial, quer seja por lazer. Não é dia de trabalhar, exceto se houver uma necessidade, nós tenhamos que trabalhar, exceto aqueles trabalhos que são bem claros para a preservação da vida, e devemos orar e nos empenhar para corrigir as nossas faltas, confessar o nosso pecado, a nossa falta diante do Senhor, e não fomentar absolutamente nenhuma ação que transgrida a palavra do Senhor em qualquer dos seus mandamentos, mas, como estamos tratando o dia do Senhor, não fomentar a quebra do dia do Senhor. Então, o trabalho que é necessário, tem que fazer, vamos fazer. Nós não somos legalistas, mas fora isso, nós temos que nos dedicar àquilo que é espiritual. E às vezes, por conhecimento ou não, muitos irmãos fazem algumas coisas e ainda vão para a internet, posta isso tudo lá. Meu irmão, reveja o mandamento, reveja as suas atitudes e procure se arrepender e mudar e ter uma conduta que glorifique ao Senhor e que não seja pedra de tropeço para nenhum outro irmão, para nenhuma outra pessoa. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Amar o Senhor, obedecer a sua palavra todos os dias, com toda a nossa vida, com tudo que nós haveremos de fazer. Que Deus nos conceda a sua graça, misericórdia, zelo pela sua palavra, pelos seus mandamentos, acima de tudo, amor pelo Senhor, que instituiu os mandamentos, que instituiu o dia reservado a Ele, o qual Ele não precisa, mas nós precisamos, que nós possamos orar uns pelos outros e, de modo particular e secreto, orientar um e outro irmão que ainda estão desobedecendo esse dia, para que nenhum de nós seja encontrado desobedecendo ao Senhor. Que a misericórdia do Senhor seja sobre nós e que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em amor e fidelidade e obediência a Ele. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra ao nosso coração e não permita que nenhum de nós, ó Deus, transgrida a Escritura por qualquer motivo. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra chegue ao coração de todos aqueles que, porventura, têm transgredido o dia do Senhor e os demais dias da semana. Que o Senhor, ó Deus, livre o Teu povo de pecar conscientemente. Tenha misericórdia de nós, Igreja Presbiteriana do Jardim Sul, e dá-nos, ó Deus, dia a dia, o devido temor, tremor e obediência à Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem atentos ao grupo na sexta-feira, depois das 19 horas, para a inscrição, tanto para a Escola Bíblica Dominical e o culto presencial às 18 horas. Um grande abraço e até domingo, se o Senhor nos permitir. Amém.